Tirania de Aço Cap 286. Operações anti-pirataria. Emmerich estava em processo de retirada da primeira frota austríaca para sua viagem inaugural. Esta frota era composta por 10 fragatas da classe Berengar. Essas fragatas tinham uma tripulação de 450 homens cada, bem como 55 fuzileiros navais a bordo. Desnecessário dizer que estava entre as melhores frotas existentes e logo estaria desempenhando um papel fundamental no estabelecimento do poder austríaco no Mediterrâneo. Era para ser uma missão de patrulha padrão na costa do Ducado da Áustria. No entanto, no momento em que esses navios zarparam, eles rapidamente notaram uma cena peculiar. Um veleiro que agitava a bandeira da Áustria estava sendo perseguido por 3 caravelas. Embora o Clipper fosse muito mais rápido do que as caravelas que o perseguiam e acabasse escapando, isso não significava que o almirante deixaria impune tal ilegalidade. Supondo que se tratava de ato de piratas, o almirante Emmerich deu o comando para perseguir os piratas e encerrar suas ações. Assim, as 10 fragatas começaram a navegar a uma velocidade excepcional de 13 nós. Quando comparadas com os 8 nós a que viajavam as caravelas, as fragatas rapidamente alcançaram os pretensos piratas. As enormes fragatas de 44 canhões formaram uma linha e apresentaram seus canhões laterais contra os piratas, que quase cagaram nas calças de medo das gigantescas embarcações que apareceram diante deles tão repentinamente. Durante esta época, os canhões laterais eram inexistentes nos navios europeus, pois os navios de Berengard tinham uma enorme vantagem em termos de poder de fogo. Na melhor das hipóteses, essas pequenas caravelas tinham 2 canhões, um na proa e outro na popa do navio. Como tal, a embarcação tentou desesperadamente virar seus barcos para atirar nas 10 fragatas que os cercavam por ambos os lados. No entanto, no momento seguinte em que o ECMS Berengar, o primeiro de sua classe, e atual nau capitânia do almirante Emmerich abriu fogo com os canhões a estibordo, as esperanças dos piratas se desvaneceram. O estrondo dos canhões ecoou no ar quando os projéteis dispararam dos enormes canhões de aço, explodindo com impacto e explodindo a caravela em pedacinhos, junto com a tripulação a bordo. Projéteis explosivos eram armas mortais para um navio de madeira, que é a principal razão pela qual os couraçados foram desenvolvidos na vida anterior de Berengar, especificamente para neutralizar a existência de canhões capazes de disparar projéteis explosivos a partir da década de 1850 em diante. Vendo um de seus aliados ser abatido em uma única barragem de um único navio, o marinheiro das outras caravelas tentou imediatamente içar a bandeira branca. Ainda assim, algumas outras embarcações dispararam uma barragem de suas armas antes que pudessem fazê-lo, explodindo as pequenas caravelas de 75 pés de comprimento em pedaços. O que quer que estivesse a bordo dos navios desses piratas foi destruído ou afundado nas profundezas do mar Adriático. Mal sabia Emmerich que a República Veneziana contratou secretamente esses piratas para assediar os navios de Berengar. No entanto, eles não tiveram praticamente nenhum sucesso. Os clippers eram muito rápidos para as caravelas competirem. Uma caravela era capaz de atingir no máximo 8 nós de velocidade, enquanto a velocidade máxima do clipper ultrapassava os 22 nós. Simplesmente não havia como os navios da época capturarem os navios mercantes de Berengar. Enquanto Emmerich continuava sua patrulha, um navio veneziano próximo e sua tripulação que havia observado a demonstração de proeza das 10 fragatas ficaram atordoados em silêncio. O capitão a bordo do navio, observando a rápida destruição dos piratas, ficou sem palavras. Suor frio escorria da testa do homem enquanto ele pensava na destruição quase instantânea que os navios austríacos causaram à pequena frota pirata. Foi só depois de vários minutos que alguém finalmente expressou um pensamento sobre o assunto. Era um dos oficiais sob o comando do capitão. Capitão, o que fazemos sobre isso? O capitão teve vontade de tirar o uniforme e pular no mar Adriático. Saber que o Doge queria ir para a guerra contra um poder tão terrível e que os austríacos estavam bombeando navios como este todas as semanas tirou qualquer aparência de bravura que o homem pensava que tinha.
Dentro de um ano, os austríacos teriam potencialmente centenas dessas embarcações. Inferno! Mesmo que eles conseguissem criar apenas 50 dessas malditas coisas, a marinha veneziana estaria em um mundo de dor. Não só havia uma vantagem de velocidade significativa que as fragatas detinham, mas o poder de fogo em um único dos navios austríacos era mais do que suficiente para enfrentar uma frota própria. Assim, o comandante engoliu a saliva e respirou fundo na tentativa de se acalmar antes de responder à pergunta do oficial. Defina um curso para Veneza. Devemos alertar o almirantado sobre esta notícia o mais rápido possível. Com isso dito, o navio da marinha veneziana imediatamente mudou de curso e começou a voltar para Veneza. Quando finalmente chegaram, o almirante-chefe já estava no meio de uma conversa com um doge. Em vez de esperar que o chefe de estado e o principal almirante terminassem a discussão, o capitão decidiu arriscar sua posição e invadiu a porta. Depois de discutir com a secretária, no momento em que o capitão entrou na sala, o doge e o almirante olharam para ele com fúria. O chefe de estado veneziano imediatamente começou a castigar o capitão. O que você pensa que está fazendo se intrometendo no meio do meu escritório? Quem permitiu que você fizesse uma coisa dessas? No entanto, o capitão não se importava com a etiqueta adequada neste momento e instantaneamente começou a informar os dois homens da visão aterrorizante que havia testemunhado. Serenidade, almirante, peço desculpas pela intromissão, mas tenho notícias urgentes do mar Adriático que você deve saber. Tem a ver com os piratas que contratamos para atacar navios austríacos. O doge começou a xingar baixinho ao ouvir isso. Porra de piratas inúteis. Para que diabos estou pagando eles? Vá em frente, cuspa. Não querendo perder um segundo, o capitão imediatamente relatou que ele e sua tripulação haviam testemunhado o poder destrutivo esmagador de uma única fragata usada pela marinha austríaca. Após uma longa discussão, o capitão foi dispensado, deixando o almirante-chefe e o doge com expressões sombrias enquanto permaneciam em silêncio sozinhos. Eles tiveram dificuldade em acreditar nos relatórios do capitão e até questionaram a sanidade do homem enquanto ele contava a terrível história da morte prematura dos piratas. Por fim, o doge fez uma pergunta ao almirante. Você acha que ele estava dizendo a verdade? O almirante coçou o queixo um pouco antes de suspirar. Eu acredito que ele acredita que ele estava dizendo a verdade. O doge olhou para o almirante com um olhar questionador ao ouvir isso e pediu esclarecimentos. Significado? Após cuidadosa consideração, o almirante expôs o que acreditava ser um cenário mais provável. O que o capitão diz é muito irreal. Mesmo com a alegada proeza industrial da Áustria, é improvável fazer 10 navios, cada um armado com dezenas de canhões, capazes de disparar projéteis que explodem com impacto. Quero dizer, houve relatos de seu exército usando tal tecnologia, mas isso é principalmente de informações de segunda mão e provavelmente é apenas uma tática de propaganda que os austríacos estão usando para nos enganar sobre suas reais capacidades militares. Não duvido que os navios piratas tenham sido destruídos, mas por uma única embarcação com um único bombardeio. Absurdo. A menos que eu possa testemunhar pessoalmente tal coisa, recuso-me a acreditar em tal fantasia. Não, acho que é muito mais provável que os austríacos tenham construído um novo tipo de embarcação capaz de ter canhões na lateral, e todos os 10 navios abriram fogo contra os 3 navios piratas simultaneamente. No máximo, eles têm 5 canhões de cada lado, o que não é algo com que devamos nos preocupar. Afinal, planejamos circunstâncias inesperadas como as que estamos produzindo um novo navio de guerra todos os dias. Assumindo que Bernagar não seja tolo o suficiente para nos atacar, teremos nossos 1000 navios em menos de 3 anos. A essa altura, não importa quantos desses navios os austríacos tenham, eles estarão em menor número. Depois de ouvir essa estimativa, o doge começou a se acalmar e a pensar nas circunstâncias de maneira mais racional. O almirante estava certo, tal poder de fogo em um navio não era apenas ultrajante, era absolutamente de outro mundo.
A menos que Berengário tivesse recebido inspiração divina do próprio Senhor Todo-Poderoso, não havia como ele projetar tais vasos monstruosos. Como tal, as informações valiosas que o capitão relatou foram desconsideradas como os discursos de um covarde. Mal sabia o almirantado veneziano que cada palavra que o capitão havia falado era a verdade completa e absoluta, porque o doge e o almirante principal haviam desconsiderado o testemunho do capitão. Eles sofreriam um mundo de dor no dia em que tivessem a infelicidade de entrar em uma guerra com a Áustria e o tirano de aço. Tirania de Aço cap. 287, Problemas no Vaticano. Nas profundezas do Vaticano, foi realizada uma reunião entre o Santo Padre e o Sacro Imperador Romano. O Papa Júlio e o Imperador Balsamo discutiram suas dificuldades no ano passado e como proceder. O Imperador Balsamo foi o primeiro a expressar seu descontentamento com o rápido crescimento com o qual a Áustria foi abençoada desde que Berengar assumiu o controle do ducado. O poder de Berengário cresce a cada dia. Recebi relatos sobre uma visita a Granada. Supostamente o herege está consultando o sultão Mouro. Não sabemos qual era o objetivo de Berengário ou que tipo de acordo os dois homens chegaram, mas tenho poucas dúvidas de que isso não é um bom presságio para a nossa fé. Quando o Papa Júlio ouviu isso, ele zombou com desdém enquanto amaldiçoava Berengário por suas ações. Herege de merda. Claro que ele se deitaria com os cães mouros. Que a alma de Berengário seja lançada no mais profundo poço do inferno por sua traição contra a cristandade. Enquanto Júlio continuou a lançar palavrões sobre a associação de Berengário com o Emirado de Granada, Balsamo tinha preocupações mais prementes sobre o assunto e interrompeu o Papa e seu comportamento vil. Sua Santidade, temos preocupações maiores. Se a Áustria e Granada se aliarem, isso ameaça a posição da Igreja na Península Ibérica. Se Berengário escolher amar os mouros como fez com os bizantinos, isso significa que podemos ver uma nova forma de califado na Península Ibérica. O renascimento de Al-Andalus não é algo que possamos pagar, não depois do progresso que fizemos ao longo dos séculos. Essa noção imediatamente tirou Júlio de seu discurso retórico e acalmou seus sentidos. Ele olhou para o imperador Balsamo com um olhar cruel em seus olhos enquanto declarava friamente suas intenções em relação à Iberia. Vou contatar os reis ibéricos e pressioná-los a se unirem contra a ameaça dos mouros. Suponha que o Emirado de Granada receba ajuda militar de Bernegar, o maldito, e seu grande exército austríaco. Nesse caso, isso significa que a reconquista se tornará muito em breve. Depois de ouvir isso, Balsamo assentiu com a declaração do Papa. Certamente era do interesse de Portugal, Castela e Aragão unir-se contra a nova ameaça que se apresentava. Como tal, não apenas o Papa pressionaria a unificação ibérica, mas também o Sacro Imperador Romano. Quanto aos outros problemas que a Igreja enfrentava, Balsamo começou a reclamar sobre o que estava acontecendo dentro de suas fronteiras. Sua Santidade, a heresia de Berengar se espalhou do sul da Alemanha para a Renânia e os estados da Alemanha Oriental. O herege conhecido como Ludolfo assumiu pessoalmente a missão de converter os habitantes da Renânia e Caios sob a proteção do local senhores que toleram suas crenças. Se não for controlada, a Alemanha como um todo logo cairá na heresia de Berengar, e nos veremos sem um dos pilares do mundo católico. O Papa Júlio franziu a testa quando ouviu esta notícia. Quer se trate da Península Ibérica ou da Alemanha, as coisas pareciam sombrias para a fé católica naquelas regiões e, como tal, o Papa decidiu intervir neste assunto. Vou enviar a Inquisição para exterminar esses hereges. Não me importo se aldeias inteiras tiverem de ser massacradas, a situação na Alemanha agora está além da redenção. Quanto a você, como imperador, você precisa declarar a heresia de Berengar ilegal e que todos os adeptos enfrentarão a pena de morte se forem descobertos. Use suas forças para suprimi-los, se necessário. Ao ouvir isso, o Sacro Imperador Romano sorriu perversamente antes de responder. Havia um brilho assassino em seus olhos quando ele fez isso. Sim, Sua Santidade. O sangue de cada herege na Alemanha será derramado em nome de Deus. Com os planos estabelecidos para lidar com as dificuldades que a Igreja enfrentava tanto na Península Ibérica quanto na Alemanha,
Outra questão crítica começou a surgir quando Júlio começou a discutir como lidar com os hussitas. Os hussitas se entrincheiraram em seu território. Eles não estão mais travando uma guerra ofensiva. Em vez disso, eles procuram defender o que ganharam e desejam prolongar esse conflito o máximo possível. Apesar da intervenção dos hospitalários, a guerra só se tornou mais sangrento, e nosso lado continua a sofrer baixas. Embora não possamos provar que Berengar está fornecendo armas aos hussitas, está se tornando cada vez mais evidente que a Áustria os está apoiando. Não há muito que possamos fazer para cortar o apoio austríaco, já que os hussitas e os austríacos compartilham uma fronteira. Em resposta a isso, pretendo reunir o apoio da Hungria e da comunidade polaco-lituana. Enviarei uma mensagem aos reis húngaro e polonês e solicitarei sua ajuda na guerra pela Boêmia. Temos que acabar com esta guerra rapidamente. Quanto mais tempo passamos lutando na Boêmia, mais Berengar tem tempo para se preparar para a próxima cruzada contra ele. Balsamo imediatamente começou a intervir sobre o assunto e expressar suas preocupações. A comunidade polonesa lituana está atualmente envolvida em uma guerra com o Estado teutônico. Embora a ordem teutônica esteja à beira do colapso, eles provavelmente não enviarão ajuda às nossas forças na Boêmia enquanto a ordem teutônica ainda trai respiração. Quando o Papa ouviu isso, suspirou profundamente antes de expressar sua opinião. Você está certo, mas não custa nada pedir ajuda deles. No mínimo, eles podem fornecer apoio material para a coroa da Boêmia. Depois que os dois homens discutiram minuciosamente o assunto, eles voltaram sua atenção para algo de maior importância, a crescente divisão com o mundo oriental. Apesar de abandonar a ordem teutônica em seu momento de necessidade, a relação entre a Igreja Ortodoxa e o Vaticano piorou. Parte disso foi devido à interferência de Berengário. O imperador bizantino dependia cada vez mais do apoio austríaco quando se tratava de sua guerra pela reconquista do Egito e da Líbia. Como tal, a Igreja Ortodoxa foi prejudicada em termos de mostrar qualquer forma de apoio aos seus irmãos católicos do Oeste quando se tratava do assunto da heresia de Berengar. Por causa dessa falta de apoio, mais do que alguns cardeais da Igreja Católica condenaram o patriarca de Constantinopla por não fazer nada, pois a heresia de Berengar começou a se espalhar como fogo em toda a Alemanha. Com a chegada das guerras hussitas na Boêmia, a influência católica começou a diminuir em toda a Europa. Houve até rumores de um movimento reformista inglês começando a aparecer nas Ilhas Britânicas. Sem o apoio do outro grande ramo do cristianismo, os católicos ficaram amargos e começaram a atacar verbalmente seus colegas ortodoxos. Com isso em mente, a Igreja Ortodoxa enviou uma carta ao Papa Júlio solicitando que ele condenasse os seus cardeais e bispos, que começaram a se referir à Igreja Ortodoxa como servos do diabo. Isso deixou Júlio em apuros. Se ele condenasse os seus partidários por criticarem a posição fraca dos ortodoxos sobre a heresia de Berengar, ele estaria apenas aumentando o descontentamento em suas fileiras. Como tal, o Papa queria uma opinião do Sacro Imperador Romano sobre o assunto e, assim, fez a pergunta em sua mente: o que deve ser feito sobre a Igreja Ortodoxa? Balsamo não era de forma alguma fã da Igreja Ortodoxa ou do Império Bizantino. Desde a formação do Sacro Império Romano, os dois impérios lutaram pela legitimidade em termos de quem era o verdadeiro sucessor da Roma Antiga. Agora que teve a chance de desestabilizar a relação entre o imperador bizantino e a Igreja Ortodoxa, o Sacro Imperador Romano pretendia tirar o máximo proveito dela. Como tal, um sorriso cruel apareceu nos cantos de seus lábios enquanto ele oferecia seu conselho para lidar com a situação. O patriarca de Constantinopla é um covarde que se curva ao imperador bizantino, e o imperador é um homem já influenciado pelos caminhos perversos de Berengário. Você nunca deve condenar os fiéis por apontar que nossos irmãos orientais estão maculados. Só há uma resposta razoável à situação atual. Você deve forçar o patriarca de Constantinopla a condenar o imperador bizantino por ajudar e encorajar um herege condenado. Informe-os de que eles estão cometendo um grave pecado ao se sentar e permitir que a família real bizantina se associe ao representante pessoal do diabo nesta terra. Se eles se recusarem a fazê-lo,
Condene o patriarca como um herege também. Depois de ouvir isso, o Papa pensou nas palavras de Balsamo por algum tempo antes de finalmente concordar com elas. Muito bem, pressionarei o patriarca de Constantinopla a denunciar o imperador bizantino por seus crimes. Se eles se recusarem a fazê-lo, não conterei meu descontentamento. A força de Berengário depende de seu comércio com o Oriente. Se os bizantinos continuarem a se envolver em tal heresia, eles devem ser condenados. Dito isto, as relações entre as igrejas católica e ortodoxa estavam prestes a piorar, tudo por influência de Berengário. Apesar de permanecerem juntos por séculos a mais do que na vida anterior de Berengário, os dois pilares do mundo cristão estavam à beira de um cisma em grande escala. Afinal, foi dito e feito. O Vaticano havia inventado várias maneiras de neutralizar as atividades de Berengar na Europa. Não demoraria muito para que mais guerras por procuração entre a Igreja Católica e Berengar começassem a aparecer. As guerras hussitas foram apenas o começo. Tirania de Aço cap. 288. Reforma do exército granadano. O sol estava alto no céu azul claro acima das colinas da Andaluzia. No vale entre os montes havia um exército de pé e treinando dentro da formação. Estes eram os homens do exército real granadã, e expressões excitadas estavam em seus rostos enquanto vestiam seus novos trajes e empunhavam sua aquisição mais recente. Como o exército bizantino, o exército de Granada agora estava equipado com armadura padrão de espelho, armas de fogo, arquebus e lanças. Na verdade, as forças granadinas com sua mais nova armadura começaram a se assemelhar às forças otomanas do século XVI da vida anterior de Berengário. Dentro das fileiras das tropas granadinas havia uma série de oficiais vestidos com o traje preto e dourado concedido ao grande exército da Áustria. Esses homens estavam instruindo as tropas granadinas sobre o conhecimento e as táticas de como manejar suas novas armas com eficiência. De pé no topo da colina acima, sob a proteção de um toldo, estavam o sultão Hasan al-Fadl e o visconde Arnulf von der Sey. Desde a ascensão de Berengário à posição de duque, Arnulf, o outro general mais capaz de Berengário, foi recompensado com a posição de visconde de Trento. Com Berengário supervisionando o ducado da Áustria, o leal nobre e general do grande exército de Berengário foi enviado para supervisionar o treinamento do exército real de Granada. Enquanto entretinha seu convidado, Hasan serviu-se de uma taça do vinho fortificado que havia comprado a granel nas vinícolas de Berengar. Ao fazê-lo, serviu outro para Arnulf. No entanto, o homem recusou com uma expressão severa. Desculpe-me, sultão, mas estou de serviço e é proibido beber nessa posição. Ao ouvir isso, Hasan sorriu amargamente. O nível de disciplina que as tropas de Berengário mantinham era de um nível que ele nunca tinha visto antes e, como tal, seu respeito por Berengário aumentou ainda mais. Depois de ouvir isso, o jovem sultão tomou um gole de seu copo antes de responder a Arnulf. Diga-me, general, como está sua graça Berengar no momento? Arnulf não perdeu o foco ao observar as tropas granadinas formar fileiras antes de disparar seus arcabuzes contra os alvos. Mantendo as ações dos soldados abaixo, ele respondeu à pergunta do sultão com um pouco de irritação em sua voz. Ele está ocupado. O duque trabalha mais do que qualquer um que eu conheço. Eu juro que se não fosse por suas lindas amantes que cuidam de seu estresse todas as noites, ele provavelmente teria explodido seus miolos agora. Hasan riu quando ouviu isso e apenas tomou um gole de sua bebida com um sorriso presunçoso no rosto. Ele também conhecia os prazeres de estar rodeado de belas esposas e, embora Berengário ainda não tivesse se casado com suas mulheres, o jovem sultão não duvidava que o homem acabaria por fazê-lo. Como tal, ele suspirou com desespero antes de responder às reivindicações de Arnulf. Eu me ofereci para casar minha linda irmã mais velha com ele, mas ele recusou. Suas esposas parecem ser do tipo ciumenta. Pela expressão daquela garotinha loira, eu poderia dizer que ela estava longe de permitir tal coisa. É uma pena, minha querida Yasmin já tem 25 anos, e ainda não encontrei um homem para ela se casar. Embora eu não tenha desistido de Berengário, está claro para mim que ele pretende se envolver na poligamia.
E desejo muito ser irmão dele. Além disso, ele só tem 3 esposas até agora, certo? No meu país, um homem pode ter até 4 esposas, então ainda há esperança para as 2. Arnulf balançou a cabeça em silêncio ao ouvir isso. Depois de uma visita a um país muçulmano, Berengário praticamente se tornou nativo. Uma coisa era ele ter uma esposa e várias amantes, mas entreter a ideia da poligamia como cristã, isso era pedir problemas e, por alguma razão, Berengário gostava de antagonizar os que o rodeavam. Como tal, Arnulf voltou sua atenção para as tropas granadinas abaixo. O lanceiro havia começado a ocupar o lugar dos arquebusiers que recarregavam suas armas. Devido às limitações tecnológicas do design do Matirok, essas armas de fogo arquebuse demoravam até 1 minuto para preparar a próxima saraivada, em comparação com os flintlocks austríacos com tubos de carregamento rápido. A diferença na velocidade de recarga era bastante grande. Na vida anterior de Berengário, levava semanas para treinar piqueiros e arcabuzeiros. No entanto, Berengar tinha um padrão mais alto do que os primeiros exércitos modernos. Como tal, ele ensinou suas tropas por muito mais tempo. Quanto aos seus aliados, Berengário esperava o mesmo nível de disciplina. Como tal, ele fez com que seus oficiais os treinassem de acordo com seus padrões. Não demoraria muito para que os granadenses pudessem reunir uma força muito maior e bem treinada do que seus inimigos próximos. Parte da razão pela qual armas de fogo foram destinadas a substituir os arcos e bestas tradicionais deveu-se ao pouco tempo necessário para treinar alguém em seu uso de forma eficaz. Ao mesmo tempo, seria preciso passar a vida inteira para dominar um arco com eficácia. Aprender a manejar uma arma de fogo em formação levou semanas de treinamento. O mesmo poderia ser dito sobre piques quando comparados com armas corpo a corpo mais tradicionais. Mesmo que o arquebuse tivesse um alcance limitado em comparação com os mosquetes rifle da Áustria, ou mesmo os arcos da época, o número de arquebusiers que poderiam ser treinados em um curto período superava em muita alternativa. Com isso em mente, Arnulf assistiu ao treinamento dos granadenses e pôde testemunhar os resultados em um curto espaço de tempo. Depois de apenas algumas semanas, eles começaram a se assemelhar a um exército adequado, pelo menos de acordo com os rígidos padrões da Áustria. Quanto a Zan, ele ficou muito impressionado com as armas empunhadas por suas tropas e agora entendeu por que Berengar foi capaz de subir ao poder tão rapidamente. Essas armas eram revolucionárias e sem dúvida poderiam mudar os rumos da guerra. Com o apoio de Berengar, a ascensão de um novo Al-Andalus era altamente provável, e Azan tinha grandes ambições para a Península Ibérica. Vendo que os sonhos de seus antepassados agora tinham potencial para se tornar realidade, o sultão fez a pergunta que mais o preocupava. Quanto tempo até que eles estejam prontos para o combate? Quando meus vizinhos descobrirem sobre a ajuda que você me forneceu, eles sem dúvida invadirão minhas terras. Arnulf coçou o queixo e virou a cabeça para o lado enquanto pensava na pergunta. O único som que podia ser ouvido era o eco dos canhões Falconet disparando à distância. Depois de vários momentos de ambientação, Arnulf ergueu 2 dedos ao abordar as preocupações do sultão. 2 semanas e suas tropas estarão preparadas para enfrentar quaisquer desafios que os exércitos católicos lançarem contra eles. Enquanto seus comandantes forem competentes nas táticas que lhes fornecemos, os reis ibéricos estarão ajoelhados diante de você, implorando por misericórdia em uma questão de anos. Ao ouvir isso, Azan levantou seu cálice e tomou um gole dele, sorrindo ao fazê-lo. Depois de beber de seu cálice, ele olhou para suas tropas reunidas abaixo com um sorriso curvado em seus lábios, liberando os pensamentos profundos em sua mente. Este é apenas o começo. Em breve terei meu próprio grande exército, e tudo graças a Berengar. Dito isso, as tropas continuaram a treinar no campo abaixo enquanto os conselheiros austríacos corrigiam quaisquer falhas em seus esforços. Quando a nova onda da reconquista se encontrasse às portas de Granada, eles estariam mais do que preparados para lidar com um evento tão terrível. Ao fazer isso,
Berengário encontraria a pressão que enfrentava da Igreja Católica aliviada quando os mouros e ibéricos iniciaram uma nova onda de guerra que consumiria a península em fogo e sangue. Quem permaneceria no final de um conflito tão brutal? Só o tempo irá dizer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.